Oi, oi, pessoal chegando, Places, oi mãe, sempre conectada, tá bom o som? Dá pra me ouvir bem? Oi, daqui a pouquinho a gente começa, vamos esperar um pouquinho mais, uns 2 minutinhos. Vamos lá, esperar mais uns 2 minutinhos para convidar a Andrea para entrar aqui com a gente. Oi, Aninha. Porto Belo com a gente também. Bom, a gente vai falar sobre projetos de espaços positivos usando o design biofílico. Mas do que se trata, né? Essa abordagem do design biofílico que é centrada no ser humano. Então eu convidei a minha amiga, colega arquiteta, a Andrea Bonotto. Deixa eu ver se a Andrea já está aqui. Já vou convidar. Convidar a Andrea. Mandei o convite. Oi. Oi! Tudo bom, Deia? Tudo. Tá me ouvindo bem? Sim, super bem, super bem. Que bom. Como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Muito Ai, tudo frio? certo. Como é que tá? Oi? Tá muito frio? Não, agora já é primavera, a gente já tá com o clima melhor aqui, já dias ensolarados, então a gente já tá numa outra atmosfera. Ah, que bom. Hoje aqui tá 19 graus em Porto Alegre. Aqui tá um Nossa, pouquinho menos, mas para mim já é calor aqui, né? Deia, vamos esperar mais uns minutinhos aí para a gente começar a falar sobre o design biofílico. A Andrea, que é minha amigona, é arquiteta, urbanista, nós somos colegas no MBA em gestão de projetos de arquitetura. E hoje a Andrea mora em Toronto, né, Deia? Há quanto tempo já? Já há 1 ano e 3 meses. Nossa! E a Andrea estuda para obter a certificação do Well Building Standard, e que também a gente vai falar um pouquinho aqui, né, Deia? Com certeza. Então vamos esperar um pouquinho aí. A Andrea, ela é apaixonada pela biofilia e ela faz qualquer um ficar apaixonado também. Vocês vão assistir a live e depois vocês me contam o que vocês acharam. Eu já ia até comentar que a gente, sem querer, a gente tá biofílica, porque tu tá de verde e eu tô de azuis com flores, né? É Então, verdade, tu viu? já acaba Ontem de fazendo noite, parte, assim, natural da nossa vida, né? Deia, eu vou ter que contar aqui que ontem de noite a gente estava conversando, as duas de roupão branco, com uma tacinha de vinho, combinando como que ia ser a nossa live. Isso daí, isso daí. E agora merece até uma produção, botar um rímelzinho, se arrumar pra gente conversar um pouquinho. Se arrumar para ficar em casa, né? Que é essa a nossa realidade hoje, mas, enfim, né? Super agradeço a Uhum. oportunidade de poder estar aqui conversando contigo, né? Da gente falar sobre esse tema que a gente ama, que é a arquitetura, enfim. E eu acho que mais do que nesse momento ver assim, quanto o ambiente é importante
na nossa vida e ambientes que nos proporcionem experiências positivas e bem-estar, né? Sem dúvida, Déia. Bom, vamos aprender um pouquinho hoje aqui contigo. Ó, hoje a gente tá no chazinho, então, ó. No chazinho, eu também aqui. Na verdade, é para ser Tintim. uma troca, uma conversa, né? Não quero dar aula para ninguém. Déia, acho que a gente pode começar, então. São 5:05 já. A gente vai falar hoje sobre um assunto que é a maior tendência, né, na arquitetura e no design, que é tornar os espaços mais saudáveis, né, os espaços internos mais saudáveis, e eles vêm transformando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de trabalhar. E existem pesquisas que, inclusive, tu sabe melhor do que eu, que comprovam que a gente passa a maior parte do nosso tempo, 90% do nosso tempo, em ambientes fechados. Isso daí. Os estudos mostram que a gente passa em torno do nosso, bem isso como falando, no nosso tempo, 90% do nosso tempo dentro do ambiente construído. E no que a gente está vivendo hoje, a gente pode dizer, então, que é 100%, né? Uhum. Então, a gente tem estudos aí, né, que mostram o impacto do ambiente construído na nossa vida, né? Tem o City Building, que é um estudo que mostra o impacto do ambiente na nossa saúde. Então, a gente começando a pensar, assim, um pouquinho em doenças, né? Aí a gente tem muitos agentes causadores. O ambiente é um dos agentes causadores. Tem o estresse também. Então, essa correria, essa vida que a gente está vivendo hoje, essa vida estressante, né? E aí, sobre números de estresse, eu até fui buscar índices aí do Brasil, e eu vi que 69%, né, da população, assim, sofre de estresse, né? E aí, a gente falando em termos de número, isso é considerado em torno de 3,5% do PIB, né, nacional, assim, por perda de produtividade, por custos na saúde em relação a isso, né? Então, a gente, para falar um pouquinho de prevenção de saúde, né, e melhorar essa qualidade de vida, a gente tem aí também o ambiente como um dos fatores. Então, a gente vê a grande oportunidade que os ambientes têm de promover saúde e bem-estar para as pessoas, né? Uhum. A gente, como arquiteto, como designer, a gente tem a oportunidade, né, de fazer a diferença nesses espaços, de ter usuários, né, os nossos clientes mais saudáveis, de ter um planeta mais resiliente. E existem alguns conceitos que são praticamente diretrizes para a gente elaborar esses projetos. Vamos falar um pouquinho, Déia? Vamos, eu queria só comentar assim também, o mundo todo hoje está assim, né, a gente está se encaminhando, né, e as pessoas, essa necessidade assim da gente procurar qualidade de vida, bem-estar e felicidade, né? Então, assim, voltando nesse link de que o ambiente ele é um dos fatores para isso, né? Por quê? Uhum. Porque o ambiente a gente pode dizer que é uma forma tangível, né, da gente experienciar, de ter essas experiências positivas, né? Então, assim, o design ele está se encaminhando junto para atender essa necessidade humana, que seja esses requisitos de saúde, assim como bem-estar e felicidade também, né? Então, a gente já tem a movimentação toda acontecendo aí de forma sustentável. Então, falando em termos de certificações, a gente tem o LEED, né? Que é essa certificação internacional, que são, então, de edificações, o efeito energético dos edifícios, o impacto no planeta. E aí, então, falando do EL, que foi o que tu comentaste no início, né? É a certificação no qual eu estou estudando hoje, que ela é uma abordagem, né, centrada nas necessidades humanas, então, para promover bem-estar e saúde. Então, ela é uma certificação, né, que ela certifica, então, são diretrizes de projeto, então, é super inovador, baseado em todos os últimos estudos, e também extremamente meticuloso, a gente falando em termos de projeto, né? Uhum. Então, tem alguns requisitos, assim, vários requisitos, no caso, que tem que se atingir, né, nesses ambientes. Então, assim, tem uma crescente muito grande já do WELL, né? A gente já tem certificações em mais de 30 países, né? Que já são comprovados os benefícios, né, em termos de bem-estar e saúde. Então, assim, eu espero que em breve a gente já consiga ter certificações aí no Brasil também, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Não tem nenhum ainda no Brasil? Não, não tem nenhum ainda no Brasil. Não que eu tenha visto, eu pesquisei até ontem ainda para estar bem atualizada, mas ainda não tem no Brasil. Mas com certeza eu acho que a gente está se encaminhando para isso, né? Uhum. Tomara, né? Não, com Eu certeza. acho que não tem
nenhum curso também aqui no Brasil, né? Não, ele não é um, na verdade, ele é um curso, ele é online, né? Então tu tem que atender alguns requisitos de estudo e é um material que tu tem, então é um estudo que tu faz sozinho e aí tu tem que depois fazer uma prova, né? Então, Uhum. uma Não é prova uma grande. especialização, Não, digamos. não é uma especialização e tu tem que manter Uhum. essa continuidade de estudos no futuro para tu estar com a tua certificação. Assim como o EL, e essa certificação, ele é um monitoramento também, né? Eles monitoram um prédio, né, para tu ter essa certificação, né? E o EL, Uhum. então, Mayra, ele, como eu introduzi ali, então, como ele certificou não, né? Ele separou em 7 conceitos, né? De como o ambiente nos influencia, né? Então, o que Uhum. é? É ar, água, né? Nutrição, fitness, aí entra a mente, entra a inovação e entra conforto. Então, dentro desses 7, tem mais 105 requisitos aí que influenciam, né? Na Uhum. nossa vida. Então, se a gente for falar sobre cada um aqui, eu acho que a gente vai ficar numa live só falando sobre isso, Dá né? uma semana toda de live. Uma semana toda, né? Mas é importante assim a gente ver que quando a gente consegue tangibilizar, né, através disso assim a influência do ambiente construído na nossa vida, né? Uhum. Então assim, eu acho que a gente pode assim, eu acho que tentar transformar em exemplos do nosso cotidiano, né? Essas Aham. influências, né? A gente falando do ar, né? Voltando lá que a gente fica assim em termos de ou 90, 100% hoje em dia do tempo no ambiente construído, né? Devido assim a urbanização que a gente também acabou se afastando do natural e do que a gente está vivendo hoje. Então, assim, o ar interno, ele é mais poluído do que o ar externo, né? Então, a gente sem se dar conta, então a gente começa a ter fadiga, dor de cabeça, né? Cansaço, irritação, alergias, enfim, N coisas aí, sem se a gente se dar conta, né? Desse causador, que no caso é o ar, né? Então, a gente tem vários recursos que a gente pode estar fazendo no dia a dia, né, Mayra? Que é assim, é abrir as janelas, uma coisa tão simples, né? Mas abrir as janelas, ter essa troca de ar, essa renovação, né? E recurso natural como planta, né? As plantas são uma maneira, um recurso natural e acessível de poder melhorar a qualidade do ar. Então, Uhum. ver os estudos, né? Claro que no EL ali a gente tem outras aplicações também de como fazer a filtragem de ar, enfim, tudo mais, mas a gente vê que em torno de 10% a gente tem um aumento de produtividade quando a gente está pensando em qualidade de ar. Né? Uhum. Daí aqui, por exemplo, eu estou no escritório hoje, né? Ah, eu adoraria trabalhar com as janelas abertas, mas fica praticamente impossível. A gente não consegue falar no telefone porque aqui na Mostardeiro tem muito barulho, né? Então também aí já entra um outro problema, né? Sim, daí a gente já pode entrar na parte de conforto, né? Que daí a gente entra na parte de acústica. E a Acústica. acústica, ele é hoje um dos, como é que eu posso dizer, dos fatores ali, né? De maior reclamação das pessoas, né? Assim, Uhum. a reclamação, eu digo assim, que realmente nos afeta, né? Incomodam, né? Incomoda do nível de Uhum. estresse, né? Então aí o que a gente vê diminui a nossa concentração, né? A gente consegue ter daí ver os efeitos na nossa saúde e na nossa produtividade. Então a gente tem alguns recursos que a gente pode ter, né? A Mari está falando em termos aí de isolamento, então tem vidro, né? Tem revestimentos de Uhum. fachada, né? Vidro duplo no caso, mas em termos dentro a gente pode melhorar a acústica, então, né? Com materiais, né? Para bloquear o som. Uhum. E aí a gente pode usar tecidos, a gente tem carpetes, enfim, tem uma infinidade aí que a gente pode. Uhum. E hoje já grandes escritórios, né, que eles aplicam assim toda essas metodologias, digamos, essas diretrizes de projeto. A gente tem as áreas já de cabines telefônicas, né? Então, assim, não vai falar no telefone, tu fica na tua cabine para tu não estar influenciando e não estar, enfim, prejudicando os demais. Aqui também, eu vou te dar o exemplo do escritório. A gente colocou há uns 2 anos atrás carpete. O carpete da Bullier, super bom. E melhorou muito a acústica, né? Porque ele trabalha com uma esponja, né? Sim, Para absorver o som. E sim. também tem recursos no forro também que a gente pode trabalhar, né? Para Sim, a gente tem amenizar isso. uma gama de materiais aí, né, Mayra? Então, eu vejo assim, a indústria hoje, né, ela está também alinhada a isso, né? Cada vez a gente tem mais materiais tecnológicos, né?
e inovadores aí para poder estar, digamos assim, tangibilizando ali toda que a nossa necessidade humana precisa, né? Então, os produtos estão acompanhando todas essas necessidades, né? Porque como é ruim, né, André, a gente chegar num restaurante, a gente não consegue, às vezes, nem ouvir o que a pessoa na nossa frente tá falando, né? De tanta zoeira, tanto ruído. É uma coisa que incomoda muito, né? Realmente incomoda e a gente acaba não se dando conta, né? Que isso acaba afetando a nossa experiência dentro do restaurante, né? Porque tu não consegue te concentrar, tu fica incomodado, né? Então, assim, hoje a gente está falando em termos de que as pessoas estão aplicando isso, né? Todos esses recursos, a gente está falando aí em hotelaria, a gente está falando em escolas, em escritórios, em lojas, né? Porque tu melhora a experiência do usuário, a nossa experiência dentro dos lugares. E isso o que que gera? Isso gera satisfação, né? Satisfação, te gera retorno. Então, assim, tu tem um investimento, né, em termos de usar esses materiais, mas em compensação tu vai estar proporcionando outras coisas, né? Sem dúvida. Deixa eu ver aqui se tem tem alguns comentários aqui. Deixa eu ir lá para o início que eu perdi. Eu não consigo acompanhar os comentários. Ó, já estão nos perguntando se tem vinho na caneca. Não, na caneca tem chá. A Giovana, a Márcia, beijo para todo mundo, Luiz, a Nutri, Lenice, ó, o João Caetano tá na área. Vamos lá, alguém escreveu aqui, a Elisa. Plantas mudam totalmente meu humor e bem-estar nos ambientes. Ó, tocou o telefone. Deixa eu desligar. Com certeza, logo logo a gente vai começar a falar de biofilia e a gente vai falar de plantas, né? Eu acho que um outro fator que a gente não pode deixar de falar, Mayra, da importância é a iluminação, né? A luz. Então, assim, a gente, como arquiteto, a gente tem aí uma oportunidade gigantesca de poder trabalhar com projetos luminotécnicos, né? E a importância da iluminação, seja para o conforto visual, seja para a visão, e aí sem a gente deixar de falar na iluminação interna, na iluminação natural, né? Que daí a gente está falando aí do círculo circadiano, a gente está falando da regularização dos nossos hormônios, e aí com isso a importância do sono, né? Porque a gente sabe, né? O humor, doenças, né? Concentração. Então, assim, sabe que a gente precisa, né? É fundamental para o ser humano o ambiente escuro, mas é fundamental, então, também a luz natural. Então, assim, hoje, que a gente está tanto tempo em casa, o máximo que a gente puder estar perto das janelas e poder estar absorvendo a luz natural, ela é extremamente importante, assim, para nossa saúde, né? E falando um pouquinho de iluminação, eu fiz pós-graduação em iluminação, né? E eu vejo, justamente por essas questões, eu vejo hoje a maior necessidade da gente fazer um bom projeto de iluminação. A gente aplica muito isso da questão como é que se diz? Ajudar no sono, né? De incentivar, acostumar o cérebro que está chegando na horinha de dormir, né? Isso em quartinho de bebê. A gente faz muito, né? Em projetos de interiores de quartinho de bebê. Então tem o abajurzinho, tem o LEDzinho dimerizável. E como é importante também a gente passar isso para outros ambientes da nossa casa, né? Para os nossos quartos, para a sala. Então, chega no entardecer, a gente ligar esses pontos decorativos, digamos, de iluminação, para já ir acostumando o cérebro que já está na hora de começar a relaxar, se preparar para o sono. Porque senão a gente entra no piloto automático, né, Andréia? Não, com certeza, né? E eu vejo assim, isso que tu falou de projeto luminotécnico, a gente adora tanto pela estética quanto pela funcionalidade e o que ele proporciona, né? Então aí a gente entra em uma área muito grande, né? E aí a gente tem assim, desde tonalidades de lâmpada, tipos de lâmpada ou de iluminação, né? Que beneficia, enfim, para nós. E levando em consideração que a iluminação também é muito particular. Então, isso que tu falou da dimerização também tem isso, né? Porque a experiência pode ser boa para mim, porque a experiência ela é individual, né? Então, assim, também poder ter esse jogo de iluminação, com certeza tem uma gama bem grande aí para a gente falar de iluminação. E também, acho que só complementando,
que essa iluminação também possa, que isso a gente pode fazer tranquilamente num projeto de automação, fazer com que a iluminação acompanhe também a época do ano, né? E as horas do dia. Então, que isso também já esteja programado ali, também seria bem bacana, né? Faz toda a diferença. Com certeza. E essas são as diretrizes que entram de projeto lá no início, né? Então, assim, poder trazer, né, todo esse estudo, né, do que influencia a nossa saúde, o nosso bem-estar e poder estar aplicando, né, na arquitetura de interiores, ali a gente vê essa oportunidade que a gente tem aí realmente de proporcionar coisas positivas para a nossa vida, né? E aí, a gente falando em coisas positivas, a gente não pode deixar de falar da parte da mente. Acho que a gente não precisa falar de todos os 7 requisitos. Sim. Grande. Vamos para a mente, porque eu estou super ansiosa em chegar na mente, particularmente, é a minha parte favorita, né? A qual eu tenho estudado muito, assim, e adoro estudar o comportamento, adoro estudar pessoas, né? Então, a mente alimenta a nossa saúde mental, emocional, cognitiva, né? E aí entra a biofilia, entra aí, mas entra em outras áreas também, né? Mas a biofilia que tu falaste lá no início, né? Que é a maior tendência que a gente tem hoje em termos de arquitetura que a gente tem visto, então, todas essas imagens lindas e inspiradoras, né? Então, assim, o que é biofilia, né, Mayra? Biofilia é um estudo, né? Muitos estudos, e aí a biofilia é o amor à natureza, é o amor à vida, né? Então, assim, a biofilia, o design biofílico é poder incorporar dentro do ambiente construído e a gente trazer a nossa relação com a natureza, né? Então, a gente começa a pensar assim, quantas memórias maravilhosas a gente tem com a natureza sem se dar conta, né? Seja da casa do jardim da casa da avó, ou seja do sítio, seja da praia. Então, assim, porque nós, humanos, a gente tem uma necessidade biológica de estar conectado com a natureza, né? Então, assim, a biofilia, o design biofílico, a gente considera, então, que ele é um agente para trazer, para proporcionar o bem-estar, né? Nos ambientes, assim como a saúde, porque os estudos mostram que mesmo que tu passe 5 minutos do teu dia em contato com a natureza, tu já te sente menos estressado, mais criativo, né? Então, a natureza é o remédio e o design biofílico é a ferramenta que a gente tem, né, Dé? É isso aí, um ótimo casamento, né? Então, é esse agente, né? Então, assim, a nossa experiência dentro do ambiente, ela se dá por alguns fatores, né? E um deles a gente pode considerar, então, que é através dos sentidos. Então, a gente pode dizer que o design biofílico, ele é um encontro multissensorial com a natureza, né? Então, assim, quanto mais os teus sentidos estiverem envolvidos, mais memorável, mais tangível vai ser a tua experiência. Então, aí falando em natureza, a gente tem visão, a gente tem olfato, tem audição, né? Tem, enfim, eu acho que eu esqueci de um, mas enfim, tem aí na cabeça, né? E aí, Mari, a gente tem então essa sensação, por que a gente acha os ambientes, né? A gente vê ali as revistas, enfim, ou tá no nosso dia a dia os ambientes biofílicos e a gente acha inspirador e acha restaurador, por isso, porque a gente tem essa necessidade, né, dentro de nós humanos de estar em contato com a natureza. Então, nessa movimentação toda, esse distanciamento que a gente está, né, da natureza, porque a gente está tanto tempo dentro do ambiente construído, a biofilia, o design biofílico, é esse recurso de nos reconectar com a natureza e promover esses benefícios, né? Deia, às vezes a gente vê algumas matérias e algumas postagens no Instagram de projetos onde o arquiteto profissional usou a biofilia. E aí a gente procura e a gente enxerga ali um vaso com uma planta. Na realidade, o design biofílico ele vai muito além de um vaso com uma planta, né? Ele é pensar o projeto pensando na natureza. Eu queria que a gente falasse um pouco aqui, desse alguns exemplos de como aplicar isso para dar essas sensações todas. Não, com certeza, Mayra. Assim, o assunto biofilia é um assunto para uma outra live também, quase uma aula. A gente poderia falar porque tem vários padrões, assim, mas a gente pode setorizar ele, né, nos três, assim, que seria incorporar a natureza do espaço, ou seria a analogia, né, de padrões da natureza, né, e o outro que seriam esses padrões espaciais. Então, a gente começa a pensar assim
que a natureza é a inspiração de tudo, né? Então a gente começa a ver obras inspiradas na natureza, a gente vê mesmo lá a Sagrada Família do Gaudí, né? Então a gente vê dentro do nosso dia a dia, como tu está falando, a gente tem, a gente pode se nos reconectar com a natureza não só através de plantas, né? Mas assim pela desaplicação de cores, né? Então assim a gente está falando do verde, está falando do azul, de tons terrosos, né? A gente pode, então, nos reconectar através de texturas, de materiais da natureza. Então, a gente está falando aí em madeira, a gente está falando em pedra. Então, a gente começa a ver que aquela casa confortável, aquela casa que nos dá conforto e nos acolhe, ela está rodeada por esses elementos da natureza. Então, assim, eu não sei se tu quer que eu fale um pouquinho mais sobre dicas para dentro da casa nesse momento, eu te trago alguns exemplos. Eu acho que assim, a gente pode continuar nessa linha por enquanto, como tu está falando, por exemplo, móveis com linhas mais orgânicas, né? As almofadas que tu falasse, né? As texturas, os tapetes também com formas mais orgânicas. Outra coisa, a gente já falou sobre o som, daqui um pouco o som com uma musiquinha que remeta à natureza. Essas experiências todas que às vezes a gente... Quando eu falo assim experiência, sempre me vem à mente a Disney, né? Porque a gente entra em alguns brinquedos, alguns lugares, onde a gente tem aquela sensação que a gente está, por exemplo, dentro de uma caverna, né? Porque a temperatura o cheiro da terra, né? Os sons, então, da aguinha escorrendo pelas paredes, né? Essas coisas todas, eu acho, essas sensações. É isso aí, foi o que eu te falei, são os nossos sentidos, né? Então a experiência vem através dos sentidos, né? Então é isso assim, quanto mais a gente estiver envolvendo os nossos sentidos com esse contato com a natureza, a nossa experiência vai ser melhor. Então dentro de casa, é isso como tu falou, né? A gente pode ter o som da água ou reproduzir sons através da natureza. A gente pode falar em aroma, né? Seja de plantas ou seja através de aromaterapia, né? Aí a gente pode, se a gente não consegue ter, porque a natureza é essa relação com o exterior, a biofilia, desculpa, é essa relação com o exterior. Então, assim, tem muitos estudos que mostram que você estar próximo, tá vendo, né, botar estar próximo da janela que tu tem à vista, se tu não consegue reproduzir ela naturalmente, tu consegue através de imagens. Então, a gente pode ter imagem através de quadros, né, de papéis de parede, né, que representam a natureza, e aí trazer isso do animal também, um fator forte também, assim, na biofilia. Então, a gente consegue daqui um pouco, através de elementos decorativos, transformar, né, esse ambiente acolhedor. A gente vem no sul, a gente tem a lã, a gente tem um monte de adornos, né, Mayra, que são feitos à mão. Então, a biofilia é isso, é o processo natural das coisas, né? Cestas, a gente tem muita riqueza material, assim, de que já está transformando isso em objetos, então a gente usa isso no nosso ambiente e vai transformando, então, esse nosso lar, que a gente tanto fala, né? Transformar a casa em lar. Eu acho que é a coisa que mais temos falado nesse momento, né, Mayra? E outra coisa, eu já falei aqui até numa outra live, que essas empresas que estudam tendências, né, pesquisa de comportamento, elas falam muito que a nossa casa vai ser o nosso templo e também que os próprios espaços comerciais também vão se adaptar a essa nova tendência, né, a biofilia. Inclusive tem exemplos de grandes marcas, né, Andréia? Grandes lojas também se adaptando a esse conceito. Não, eu acho assim, já posso falar sobre marcas, mas ainda falando um pouquinho sobre casa, que tu falou, esse templo, né, Mayra, eu acho assim, a biofilia é a gente estar reconectado com a natureza, né, mas eu acho que a gente não pode esquecer da nossa própria natureza, né, então a nossa casa, ela tem que fazer sentido para nós, né, e a biofilia também tem da natureza, tem isso da impermanência, né, então assim, aquela cadeira que era da casa da avó, ela já tá velha, mas a natureza tem essa impermanência do tempo, né? Mas faz sentido para ti. Então a gente nesse momento também está podendo trazer as coisas que fazem sentido para nós, que tem personalidade no nosso lar. Tem Então, história, né? Tem história, ativa as nossas memórias. Então, tudo isso a gente vai transformando a nossa casa nesse templo, que a gente pode também falar que são os healing spaces, né? Então, aí a gente usa os sons da natureza, usa aroma, enfim, todas essas outras coisas a gente vai transformando o nosso lar num templo sagrado, né?
Aí tu estava falando também de marcas, Mayra. Muitas grandes marcas e lojas já estão incorporando também, já é um processo que vem acontecendo, enfim, de incorporar a biofilia nos projetos, justamente por isso, porque a gente fala, podemos falar também de economia de experiência, então, o que é, né, Mayra? A gente melhora a experiência do usuário, né? E com isso, então, a nossa experiência de compra, a satisfação, né, acaba aumentando e com isso reverte também em vendas, né? A gente pode falar, ano passado estive em Chicago e a gente pode falar do McDonald's, né? McDonald's lá em Chicago tem uma das lojas, lancheria, que a gente pode falar assim, né? Que é uma marca que todo mundo conhece como é o padrão deles. Ali eles já tem uma loja conceito, que é um prédio sustentável, né? E aí eles incorporaram a biofilia, então. Então, eles já têm o recurso dos materiais, da madeira, é uma loja toda de vidro, então tu tem essa permeabilidade do interior com o exterior. Eles têm um jardim suspenso com uma árvore dentro. Então a gente pensa em marcas já, né, bem conceituadas, que a gente sabe em qualquer lugar do mundo que a gente for é assim. Eles estão incorporando já, porque o design, a arquitetura, ela está atendendo às necessidades humanas, né? Então, assim, esse foco do design mais humano, né? Então, as marcas estão se alinhando a isso, né? Sim, elas têm que estar adaptadas, né? E vai ser uma coisa não só para lojas, vai ser para shoppings, né? Em geral, assim, eles vão ter que ter essa nova, introduzir isso no seu conceito, né? Não, com certeza. A biofilia, ela tem os estudos que mostram, né? Que então a gente aumenta em 15% a nossa produtividade, a nossa criatividade, o nosso. Então, assim, a biofilia, ela começou muito, né? Ali na área da saúde. Então, assim, todas as comprovações de que ela melhora a saúde hospitalar também. Então, com isso, ela já vai se aplicando em outros segmentos, né? Na área de hotelaria, nas escolas, né? Em escritórios, enfim, né? Biofilia é isso, é a vida, né? A gente, falando um exemplo aí, em Porto Alegre, né? A Orla Nova do Guaíba, Aham. é biofílico, óbvio, né? Porque ela está em contato com a natureza, né? O desenho do percurso ali em cima, Orgânico. a forma orgânica, Uhum. tu está em contato com a natureza, tu está caminhando em cima da água. Então, a gente começa a se dar conta como é prazeroso, como é bom estar lá. Então, assim, começa a ver, sentir, né? Como realmente a natureza ela tem essa influência e a arquitetura traz isso junto, né? Deixa eu te ler aqui, ó, da Elisa. A Smile Company fez um trabalho incrível de biofilia no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, com painéis lindos de natureza. É isso aí. Obrigada. Ela trabalha, enfim, incorporando ali a biofilia na área da saúde, né? Ela escreveu aqui que a nova sede da Amazon criou quase uma floresta. Tem um escritório super bacana que eu vi um projeto que é na China, que aí a gente falando na área de... Então, assim, hoje os grandes escritórios estão incorporando muito, né? As diretrizes do EL e a biofilia entra junto, porque aí tu aumenta a produtividade, a criatividade. Antes a criatividade era vista, né, Mayra? Só os artistas falavam em desenvolver a criatividade. Hoje todas as áreas buscam a criatividade. Né? Inovação, né? Inovação, enfim. Então, é comprovado já todos esses benefícios e esse exemplo que eu queria dar. Então, dos requisitos do EL, essa questão da mobilidade, do fitness, da saúde. Então, tu coloca algumas escadas para fazer com que a gente se locomova dentro do escritório, né? E aí tu tem essa interação entre as pessoas, tu não fica o tempo inteiro sentado na mesma mesa. E aí, falando desse escritório, então, na escadaria tu tem uma diferenciação de piso. Então, aí de novo vem a experiência sensorial. Então, tu já percebe que tu já mudou o piso. Então, né, aí a gente começa a falar um pouco do mindfulness, tem teu estado de presença, que tu tá ali, que tu já percebe que tu mudou de piso. E aí, nessa escadaria, tu tem toda uma parede verde, né? Então, tu tem essa restauração que tem através da natureza que vai para um outro ambiente do escritório. Então, aí a gente vê que tem uma imensidão de projetos já que tem com essa característica que a gente fala, assim, que são os... agora me fugiu a palavra. Enquanto tu... A área de descompressão. Área de descompressão. Isso daí. Mas tem alguns escritórios grandes também que já estão usando essa área de descompressão.
que são áreas de convívio também, convívio social entre os próprios funcionários. Então, tem ali uma hortinha, né? Seja um terraço, seja enfim, um espaço maior, mas já estão usando isso. Algumas lojas aqui em Porto Alegre também já estão conectadas com essa tendência, né? São lojas que têm espaços abertos, com muita vegetação, né? Então é muito gostoso tu poder levar o teu cliente numa loja assim, onde tu pode estar e fazer uma reunião, né? Em meio a essa vegetação. Não adianta, faz toda a diferença, né, André? Não, com certeza faz. A experiência é outra quando a gente está em contato com todos esses recursos, né, Mayra? Uhum. Tem um escritório também que eu acho que é da Well, em Xangai, que tem um grande aquário, né? É da Well? Isso daí. Tem um grande aquário no centro, né? Então, os peixinhos têm visão 360 graus. Você imagina que legal a gente poder trabalhar num ambiente assim. Incrível, assim, tu sabe que tem estudos, né, que mostram os benefícios de tu ter um aquário, né? Até aqui em Toronto eu já postei ali, eu acho, um hall de entrada de um edifício onde tem reproduções, não é o aquário mesmo, mas são imagens. Então, assim, a gente se sente menos estressado, fica mais produtivo, mais criativo. Então, quando a gente não tem a possibilidade de ter um aquário mesmo, a gente tem as replicações, né, que a gente pode reproduzir através de imagens, vídeos, que o nosso cérebro, enfim, assimila. Entende, né? Uhum. Isso. Deia, voltando a Chicago, eu queria que tu falasse da tua experiência na casa do Frank Lloyd Wright, só para dar inveja aqui. Bom, né, Frank Lloyd para mim né, nossa. Inspiração, né, uma inspiração. Então, a gente falando em design biofílico, né, Maria, os estudos começaram ali em 1984, assim, a vir as teses, as teorias. A gente está falando da casa do Frank Lloyd, que eu visitei em 1900, né? Imagina. Ele é o pai da arquitetura organicista, assim, né? Então, a experiência eu não fui na casa da Cascata, infelizmente, né? Enfim, não é lá, é em outro lugar, mas eu conheci a casa onde ele morou, onde era o escritório dele, né? Então, assim, Mayra, é emocionante, porque é uma experiência sensorial. Ali, realmente, eu senti o poder, a gente pode falar assim, o impacto que a arquitetura tem, né, Mayra? A gente está falando isso de 1900. Então, assim, toda a casa, ela é toda conectada com o exterior, né? Então, assim, os materiais que ele replicou dentro da casa, as cores, né, que ele usou são todas as cores biofílicas. Então, assim, a reprodução dos vitrais que ele fez, os vitrais da natureza, né, assim, as plantas, as flores, as luminárias também, tem luminárias dentro da casa. Então, assim, tem muitas cenas dentro da casa de jogo de iluminação natural, de escuro e de claro, né? E isso do refúgio também, né? Que a biofilia traz. Então, assim, tem um momento que tu passa nos quartos, tu tá num corredor estreito e escuro, e no fim tu chega numa grande sala com o pé direito alto, toda de madeira, e aí com o jogo de iluminação natural. Então, assim, a gente dentro daquele espaço, a gente, assim, tu sente realmente o efeito mesmo, sabe? Em ti, assim, de bem-estar e de sensação do que a arquitetura proporcionou, sabe? Uhum. Deve ser um espetáculo, né, Deia? Tu pensa Um isso em espetáculo. 1900. É. Super Então, assim, conectado com o nosso hoje. super conectado, né? Então, eu vejo assim, a gente, na verdade, assim, isso é a raiz da arquitetura, né? Então, assim, hoje a gente consegue assim, estudar e ver os benefícios que tudo isso tem. Então, aí está sendo, eu acredito que um dos motivos do qual está sendo reaplicado, aí, enfim, e tem esse foco maior no design biofílico. Deia, falando um pouquinho fazendo um link assim com o que está acontecendo hoje no mundo, né? A gente percebe, assim, eu falo por mim, antes a gente, com a nossa liberdade, a gente podia ir para a praia, ou para o sítio, né? Enfim, ir para a serra. Essa conexão com a natureza sempre foi muito importante para mim, para minha família. E a gente vê como a gente murcha quando a gente fica... Murcha, eu digo, física e mentalmente, né? Quando a gente tem esse distanciamento, né? É impressionante. Eu tenho agora ido muito para casa da minha mãe, que eu moro num apartamento, né? Então eu tenho ido muito para casa da minha mãe
em Ipanema, e para voltar um pouco com essa minha história, né? Essa necessidade que a gente tem com o verde. Então, a gente está plantando a nossa hortinha com João Caetano. E impressionante como é uma coisa que eu sempre soube que era importante para mim, mas como agora é vital, né? É uma coisa transformadora. Eu volto outra pessoa de lá no final do dia. Não, com certeza, Mari. Acho que assim, tu consegue sentir, a gente consegue prestar atenção. Eu acho assim, também quando a gente está em um momento presente, a gente está presente naquilo que a gente está vivendo, a gente começa a sentir a importância disso, né? Eu acho assim, a gente não tem oportunidade de estar lá fora hoje, estar em contato com a natureza. Eu acho assim que é um momento muito importante a gente poder, né? E o design biofílico faz isso, trazer, dar essa oportunidade, então, da gente se reconectar com a natureza dentro de casa, né? Então, isso que tu falou, assim, que a gente tenha uma planta em casa, ou que a gente plante um temperinho dentro de casa, que tu consiga manusear também, né? Uhum. E aí tu poder trazer essa atmosfera toda que a gente falou antes, então, através de som, de aroma, de outros elementos da natureza. Então, assim, porque a gente sabe, né, Mayra, que nesse momento também a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Então, sabe os benefícios que a biofilia tem, então ela é um grande recurso, é um grande agente de estar ajudando a promover o bem-estar dentro da nossa casa, né? Sem dúvida. E se a gente for dar uma viajada aqui, na realidade está tudo conectado, né, com a natureza. Tu vê essa casa do Frank Lloyd Wright de 1900, né? Agora tudo isso que vem acontecendo, essa nova conexão com a natureza, né? Tô viajando aqui contigo. Contigo e com todo mundo que está assistindo aqui. É a grande mãe, é a grande inspiração de tudo, né, Maria? A gente olha ali, sei lá, vamos falar de Calatrava, que um monte de gente conhece. A inspiração dele é a natureza. Então, a gente começa a prestar atenção em muitas formas de edificações e formas geométricas, enfim, N coisas reaplicadas. Toda a nossa inspiração é da natureza, né? Seja pelas cores, pelos materiais. Então, assim, o design está muito conectado com isso. Então, eu acho que hoje se fala muito nisso, mas mesmo porque a gente falou, assim, porque tem os estudos que comprovam por trás dos benefícios que tem. Então, o design, ele tá acompanhando isso, né? Ideia aqui, a Desenvolve Soul, escreveu: achei incrível a inspiração que você trouxe no seu post, Ideia. Fiquei catando coisa aqui para construir isso com o que eu tenho. Fala um pouquinho também do teu Insta, né, Ideia, para quem não conhece aqui. Pois é, então eu tenho um Insta que chama-se Places with Soul, né, lugares com alma, né, e é um lugar ali, um cantinho onde eu tento me expressar um pouquinho, né, mostrar um pouco dessa arquitetura com essência, dessa conexão com a natureza, porque eu acho assim, se a gente sabe a importância que o ambiente construído tem, né, Mayra, a gente como arquitetos, enfim, sabe disso, eu acho assim, nada melhor do que a gente poder compartilhar com as pessoas, né? Então ali a gente deu dicas assim de como organizar o teu escritório dentro de casa ou como tu ter um cantinho dentro de casa, saber que a gente pode promover através do design bem-estar para as pessoas. Eu vi ali que a Bianca também colocou os índices que eu havia falado, né? De produtividade, criatividade. Então a gente tem esses números assim comprovados mesmo dos benefícios, né? Da biofilia no ambiente. A Bianca escreveu aqui: locais de trabalho com design biofílico registram um nível de 15% maior de bem-estar, são 6% mais produtivas e 15% mais criativas. Tu vê que interessante, né? Os números que eu já havia comentado. É isso aí. Enfim, é inspirador, é restaurador, né? É lindo para quem tem a paixão pela natureza, acho que todos nós temos, né? Então. Ideia, repete o teu Instagram, que a Giovana aqui tá perguntando. Depois eu posso marcar ali, mas é Places with tá Soul. ali. Tá ali embaixo, ó. Desenvolve Soul escreveu. A intenção ali é a gente inspirar, né, Mayra? A gente poder vivenciar a arquitetura de uma forma diferente, assim, né? Porque a arquitetura é a experiência, seja caminhar pelas cidades, seja estar dentro de um ambiente. Então, e a gente vê, na verdade, a arquitetura ela moldura a nossa vida, né? Como essa frase não é minha, não lembro de qual arquiteto que é, mas a nossa vida ela é moldurada pelos ambientes, né? Então, e hoje a gente vê como a gente está dentro de casa há tanto tempo, quanto acho que a gente tem um olhar diferente hoje para os nossos lares também, né, Mayra? Não, sem dúvida, muita coisa mudou, né? E vem mudando, e eu acho que nunca vai ser o normal, vai ser um novo normal que vem por aí, né? E muito mais conectado com a natureza, sem dúvida nenhuma, isso é fato, né? Não é
já é ciência, né? Uhum. Com certeza, é isso daí. Eu não sei se tem mais, se alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que passou. Vamos ver. Imaginar na natureza, já me sinto mais energizada. Elisa. Com certeza. Ó, Francisco, Frank, beijo, Frank. O Fabrício, a Renata. Eu vi que a Raquel escreveu ali que fez uma limpeza gigante de coisas que eu estava guardando. Isso daí, tu sabe que também tem estudos que mostram, né, que o ambiente, quando ele está bagunçado, desde que seja fios ou de computadores ou coisas assim, né, isso já faz a gente perder a concentração, enfim, outras coisas. Então, assim, um ambiente organizado, a gente ter esse cuidado com a nossa casa, enxergar visualmente, né, isso também tem um efeito muito grande no nosso bem-estar, né? A gente sente, né? O simples fato da gente limpar uma gaveta, a gente já sente que a energia muda, né? Impressionante. Com certeza. Acho que a energia que a gente coloca, assim, no lugar, né, Maria? Eu acho que isso está tudo alinhado com aquilo que a gente falou. Biofilia, para mim, assim, é nosso amor à natureza, mas a gente não pode esquecer aquilo que faz parte da nossa natureza como pessoa, assim, né? Então, assim, esse cuidar da nossa casa, com a nossa essência, aquilo que faz sentido para nós, né? A gente tem visto isso, esse movimento, assim, muito grande também de estar trazendo isso para dentro da arquitetura, esse olhar mais interno. E que sorte a nossa que somos arquitetas, né? E a gente tem essa oportunidade de transformar esses ambientes, né? Transformar, não são só projetos, né? São experiências. Não, com certeza. Eu acho assim, é uma grande oportunidade de ver que o design, né, a arquitetura tem esse poder de realmente de transformar e de impactar a vida das pessoas, né? Então a gente pode melhorar a experiência, promover experiências positivas e tudo isso focado nas necessidades, nesse entendimento do humano, né? Que é isso aí. Tá joia, Déia. Aqui, ó, 17h46, 50 minutinhos aí de live. Tempo ótimo. Passou correndo, viu só? Quando a gente faz Passou o que a gente voando. gosta, vai, né? Você te falei, a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Agora eu quero ver ali quem é que não ficou convencido, né? Que a biofilia é apaixonante. Vamos ver. Ah, eu acho que todo mundo vai começar agora a se dar conta de tanta coisa que gosta dentro de casa ou de algum lugar em especial, para que a gente sabe que tem um sentido ali, né? É, que chega num lugar e, ai, mas tem alguma coisa aqui que me faz me sentir tão bem, né? Presta atenção. Presta atenção, é isso daí. Déia, muito obrigada. Adorei conversar contigo de novo. Muita saudade. Ah, eu também. Que fique bem aí e que a certificação seja um sucesso. Sim, vai ser. Estou estudando, vamos lá, né? Foi um prazer conversar contigo, assim, e poder compartilhar um pouquinho, que eu acho que o nosso objetivo é isso, né, Maria? A gente poder trazer um pouquinho de bem-estar e que as pessoas tenham oportunidade, assim, também de perceber, né, esse impacto que o ambiente tem na vida delas, né? Isso aí, Déia. Então tá, super beijo para todo mundo. Obrigadão. Obrigada para todo mundo. Beijo, beijo. Obrigada, Déia. Se cuida aí. Igualmente. E até a próxima, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. Beijo, Déia.